linda, que tá cada semana mais linda, tá aqui com a gente. Tudo bom, Bel? Tudo bem, jóia. Isabel tá? Martinez tá com a gente hoje e ela vai falar de um assunto incômodo esse, né? Nossa. Mas é legal saber que tem solução, né? Por isso que a Bel tá aqui hoje, pra dar esperança pra gente. Gordura localizada. Ai, socorro. Por que ela é tão difícil de ir embora? A gente faz regime, a gente faz exercício físico muitas vezes e ela continua lá. Por que ela é tão insistente, hein? Nossa. O que acontece, Rê? A gordura, ela tem memória. Tá? Então, desde a infância, sabe aquelas coisas assim, que você, nossa, criança gordinha, que lindo, quanto mais gordinho... Então, normalmente é uma delícia. É uma delícia, um enquanto é gostosinho, não é? Uma coisa deliciosa. Só que dá memória. O tecido adiposo tem uma memória. E como é que você consegue diminuir ele? Não é só trabalhando com exercício e com dieta. Para você retirar o tecido adiposo, as células de tecido adiposo, você precisa o quê? Alterar ela para que elas possam ir embora. Tá. E como que eu faço isso? Primeiro a pessoa precisa entender como é um tecido adiposo. Aí eu trouxe uma foto tem aí para mostrar o que é um tecido adiposo. Olha aqui, ó, tá vendo essas bolinhas? Essas amarelinhas? As amarelinhas? É o tecido adiposo. São células de gordura, é isso? Isso mesmo. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho várias células de gorduras que todas juntas, tá, formam aquele tecido que você vê por fora. Então, para as pessoas entenderem, essa é a primeira camada da pele. Isso aqui é aqui fora, né? A pelezinha aqui lá de fora. Essa é a primeira camada logo abaixo. Isso. É a derme. Isso. Na Aí sequência embaixo já vem as camadas de gordura. Isso mesmo. Tá. Essa é uma foto, por exemplo, de como se forma uma celulite. Que eu tenho, olha, camada de gordura que formou um aglomerado, ela inflama, então forma um aglomerado, tá? Aí eu tenho vaso, artéria e aqui eu tenho um tecido fibroso, que com o tempo eu posso ir piorando essa região. Então isso é uma camada de gordura. E o que eu tenho que fazer? Atingir essas células. Desestabilizar essas células para que elas se rompam, abrir igual a bexiga. Imagina na bexiga, tá? E aí eu consigo eliminar essa gordura. Entendi. E aí existe a forma cirúrgica, em que eu faço a lipo, né? Em que eu retiro. E existe a forma o quê? Com os lasers. E é verdade que a célula de gordura, ela não se multiplica, a gente incha essa célula quando a gente engorda? Você incha aquela célula, por quê? Porque eu não desestabilizei. Ela tem lá, não tem memória? Ela tem a memória, não tem? Então eu vou emagreço, aí ela diminui. Tá? Aí o que acontece? Eu engordo, o efeito sanfona, eu vou engordar, ela aumenta de novo. Então, para eu realmente tratar o meu tecido adiposo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que romper essa célula de gordura, uma bexiguinha, rompi a bexiguinha, aí foi embora. Aí eu não tenho mais aquela célula, aí então o organismo ela não vai elimina ficar... essa gordura. Isso aí. Tá. E eu não consigo recuperá-la de novo. Bom, depende do seu hábito. Ó, tem uma outra foto, olha que interessante essa foto, ó, pra você entender, olha aqui, essa aqui talvez fique mais fácil de entender. Tá. Eu tenho tecido aqui fora. Pele, tá? Eu tô olhando por fora, porque isso aqui é um aparelho, tá? Aí aqui eu tenho a derme e olha o tecido gorduroso, olha as fibroses, olha, que aí a pessoa vê irregularidade, ó, e vê a celulite. Isso é celulite. Isso aqui é o quê? São fibroses? Isso aqui são fibroses que são formadas entre as células, tá? Por reação inflamatória. Por isso que as pessoas falam assim, é tão difícil tratar minha celulite, porque você tem que tratar a gordura e tratar essas fibroses, e tratar o processo inflamatório. Você entendeu? Mas isso então aparece lá em cima como forma de celulite? Forma de celulite. Não estria, isso aqui não é estria. Não é uma estria. Muito bem perguntado, Rê. Isso é uma celulite, que é aquela toda a irregularidade. E aí num grau mais elevado, a celulite? Aqui num grau mais elevado, mas aqui, por exemplo, e hoje a gente está falando de gordura, estou dando exemplo da celulite só para ela ver. Aí vamos falar assim, Bel, e se isso aqui fosse meu abdômen, poderia ser? Poderia, eu só tiro as traves de fibrose, tá? Meu abdômen tá com gordura. Aumentou, olha um monte de bolinha, ó. Um monte de bolinhas. Elas tudo aglomeradinhas. Isso aí. Então, elas são o que acontece? São várias bolinhas. O tecido adiposo são células aglomeradas. Se eu não rompo essa célula, se eu não quebro essa célula, se eu não estouro ela, uma bexiga, estourei ela, eu não consigo diminuir a minha gordura localizada. E daqui a pouco a gente fala sobre o tratamento, que alguma coisa está acontecendo ali em cima. Combinado. Mas depois a gente fala disso. Antes, vamos para os mitos, verdades? Vamos. Tá bom. Primeiro, a gordura localizada só aparece em pessoas acima do peso. Mito ou verdade? Muito bem. Imagina o seguinte, tem gente que malha e ainda tem a gordura localizada. Por quê? Porque eu tô diminuindo, inchando, eu não alterei aquela célula. Então, eu posso ter gordura localizada em paciente magro? Eu acho que isso é mito também.
Eu posso ter gordura localizada em paciente magro, porque ela é localizada. Tá. Porque além disso, eu não vou me prolongar, porque é muita viagem, mas assim, a gordura localizada, por exemplo, nas mulheres, também tem uma alteração dos receptores, os hormônios têm influência. Por que que a mulher tem mais? Por que que existe assim, você é tipo pera, sabe? Aquela coisa assim, mais culote, né? Mais abdômen, o homem tem, mais flanco. Aqui na região do sutiã, quer dizer, a gordura localizada. Porque tem uma questão hormonal importante. Tem também uma questão hormonal, porque a célula reage a isso. Então é mito. Vamos pro próximo? A drenagem linfática funciona. Então, olha que interessante, Rê. Lembra que eu tive lá o meu processo inflamatório? Se eu faço uma drenagem linfática, eu ajudo a minha linfa... Gente, o que em casa é a drenagem linfática, né? Vamos explicar, porque às vezes as pessoas falam assim, drenagem linfática, meu Deus, o que é isso, tá? Eu estou ajudando um dos meus caninhos, né? O corpo humano, ele tem caninhos. O caninho que leva o sangue, o caninho que traz o sangue, o caninho que leva a linfa. Que é tipo como se ele estivesse varrendo as coisas ruins também. Ele ajuda a levar embora coisas ruins. E alguns pacientes têm esse caninho não muito bom. Se eu não tenho esse caninho do sistema linfático funcionando muito bem, eu preciso ajudar ele. Então, se eu faço um exercício, eu faço o aparelho, e aí eu começo a emagrecer e o meu caninho não está funcionando bem, eu vou ajudar ele. Então, eu diminuo o quê? O meu edema. Então, a minha drenagem linfática de forma correta ajuda? Sim. Que bom, então é verdade. Ela ajuda. Ajuda para eliminar gordura localizada ou para eliminar somente o inchaço? Muito boa pergunta. Ela não vai chegar, ela não vai atingir a minha gordura, ela não vai bater na minha gordura, mas ela diminui o inchaço. Então, o que acontece? Se eu diminuo o inchaço, eu diminuo o processo inflamatório, eu melhoro o abdômen ou a perna do paciente. Agora, eu mato a minha gordura? Não, eu não mato a minha gordura. Então a gente pode dizer que é um paliativo. É um paliativo. Porque a pessoa tem um processo no corpo dela que vai fazer com que esses líquidos se acumulem novamente. Ela precisa fazer isso constantemente. Isso mesmo. Então, por que a drenagem linfática funciona? Funciona porque ela é proposta. Eu tenho uma celulite num grau muito importante. Eu tenho uma insuficiência. O que eu faço? Eu ajudo a drenar porque eu melhoro. Gente, melhora muito. Tem gente que sente dor. Tá? Melhora? Melhora. Exercício melhora? Melhora. Mas a drenagem melhora? Melhora. É tudo um contexto. Por isso que é bom fazer mais de uma coisa junto, né? Isso pra resolver. Verdade nesse caso. Vamos ver o próximo? Cremes termogênicos não funcionam para eliminar medidas e gorduras. Mito ou verdade? Então, esse aqui é muito interessante, a pergunta. Cremes termogênicos. Ele é um creme, tá? Então, o que acontece? Eu tenho a minha penetrabilidade, eu vou penetrar como? Eu vou ter a mesma função de um laser? Lógico que não. Porém, se eu usar ele de forma adequada e em conjunto, para o que ele é proposto, ele vai me ajudar? Ele vai me ajudar. Você entendeu? O que as pessoas imaginam assim, se eu fizer só isso, vai ajudar? Não, se eu fizer um contexto, vai ajudar. Por quê? Cremes termogênicos existem de várias substâncias. Por que termogênico? Porque aquece o local ou deixa gelado, por isso ele é termogênico, ele mexe na temperatura. Isso altera as células, com isso você pode fazer massagem, fazer um exercício, você ajuda a alterar aquela célula. Você vai romper ela? Não, mas você pode diminuir. Você entendeu? Então você acaba ajudando aquela região. Tá certo. Então, nesse caso, é mito. Quer dizer, eles funcionam. Eles funcionam. Mas desde que você não deposite toda a sua fé só neles. Muito bem, Precisa ter um combinadinho de outras situações aí. É isso aí. Maravilha. Vamos ver o próximo? Existem diversos aparelhos e lasers para a gordura localizada. Mito ou verdade? Muito bem. Olha, lembra que eu falei... Olha, eu peguei uma brincadeira... que bonitinho, isso é uma gordurinha? É o tecido adiposo. A gordurinha. É uma célula do adiposo. A gente vai achar a gordurinha bonitinha aqui, né, ó. Adorei. Você gostou? Então, eu falei assim, como é que eu vou mostrar uma célula de... Imagina... Ela é como se fosse isso. Isso aqui. Só que são várias. Uma do ladinho da outra. Isso, uma do ladinho da outra. Existem alguns tratamentos que fazem o quê? Ela diminui de tamanho, mas não rompe ela. Então, como ela tem memória, ela pode inchar de novo. Aumentar novamente. Isso aí. Mas tem outros que conseguem fazer com que ela se rompa. Isso aí. Eu vou romper esta membrana aqui. Gente, tem uma coisinha pra furar? Olha, a gente até pode tentar. Você vai usar depois a bexiguinha? Vamos usar, então deixa, não precisa estourar eu deixo agora, você estourar, tá? Com vontade de brincar. Tipo, aquela coisa assim. O que acontece? O que o aparelho faz, no caso? Então, alguns rompem a membrana. E aí, o que acontece? Por isso que é legal assim, eu vou usar o aparelho, eu até trouxe alguns exemplos, tá? Vamos falar deles, então. Vamos. Ó, eu tenho esse daqui, tá?
É importante a gente saber, porque tem várias opções no mercado hoje, vários tipos de clínicas que oferecem esse ou aquele tratamento. É importante saber para o seu caso qual vai funcionar melhor, qual é a demanda, qual é a sua necessidade, para saber qual técnica, qual método escolher, não é, Bel? O que acontece, Rê? Como existem vários tipos de tratamento, a gordura é tudo igual? Não, existe uma gordura que ela é mais compacta, existe o paciente que responde melhor aquilo ali, depende do seu hábito. O que é o ideal? É a associação de técnicas. Por isso que quando me perguntam, um termogênico ajuda? Sim. Fazer academia ajuda? Sim. E os aparelhos, tá? Quando você associa mais de uma técnica, por que mais de uma técnica? E por que ele está escrito aparelhos e laser? Porque existem os lasers e existe também, por exemplo, essa daqui é uma ponteira de um ultrassom, tá? Você tá vendo, ó? Ela é uma ponteirinha redondinha, tá? E o ultrassom existem hertz, quer dizer, a potência dele, tá? E isso faz diferença na hora do tratamento, tá? Aí existe esse daqui, olha que legal. Essa daqui é um tipo de radiofrequência trifracionada, que neste caso existe um aparelho que mexe também na musculatura, tudo junto. Sim. Vou virar aqui para mostrar, ó. Olha que legal. Então mexe na gordura e na musculatura. Aí o que acontece? Isso, olha só, o que eu vou fazer, ó. Meu músculo tá aqui, né? Vou mostrar assim, ó. Meu músculo tá aqui, embaixo. O meu tecido aqui e minha gordura no meio, ó. Eu vou, ó, fazendo uma contração. Então, além do aquecimento que eu tenho na região por radiofrequência, tá? Eu posso alterar a membrana. Então, além de ficar com o músculo um pouco mais rígido daquela região, eu vou alterar a membrana. E essa pressão na célula adiposa faz com que ela diminua? Isso, ela vai diminuindo e algumas podem até romper, dependendo da frequência que eu uso. Esse é aquele que a gente sente uma puxadinha na pele, assim? Isso mesmo, é esse aí. Eu já fiz, é gostosinho. É um que dá uma puxadinha na pele e você sente que ele está tracionando a musculatura também. Isso mesmo, então ele trabalha a musculatura e ele trabalha o tecido adiposo. E como ele aquece a região, ele também melhora a vascularização. Aí olha que legal, por exemplo, uma dica em casa. Poxa, eu vou malhar. Pega o seu creme termogênico, passa antes de malhar, coloca a sua bermuda, o que você gosta de malhar e malha. Logo em seguida você passa novamente. E existem cremes que, além de serem termogênicos, eles também trabalham no tecido adiposo. É o que eles demonstram, entendeu? Então, se você melhora... E por que fazer isso? Porque eu vou malhar, vou aumentar a vascularização daquele lugar, eu vou aumentar a permeabilidade. O que é permeabilidade, gente? Imagina o seguinte, vou coar café. O meu saquinho para coar café pode ser fininho, ou pode ser com aqueles buraquinhos maiores. Passando mais ou menos água. Passando mais ou menos água. Então, aumentar a permeabilidade é passar mais água. E eu faço isso quando eu aqueço essa região. Você entendeu? Eu vou aumentar a permeabilidade. Então, funciona? Funciona. Então, ali é verdade? É verdade. Tá bom. Mas contanto que a gente consiga combinar de acordo com a necessidade, né? Tanto que existe um de crio, existem vários. Tá bom. Vamos dar uma olhada no próximo? A criolipólise pode ajudar a eliminar a gordura da barriga, coxas e culotes. Primeiro vamos saber o que é criolipólise. É aquela que gela? Então, o que é a criolipólise? Crio é de congelamento, lipólise de gordura. Então, ela congela a gordura e por congelamento ela faz o quê? Ela rompe a membrana. Então, por isso que a associação da técnica é muito bom. Eu vou lá, congelo, depois eu vou lá e eu aqueço. Então, quando você passa em vários aparelhos, o efeito é muito bom. Lógico que com as suas devidas cautelas, porque criolipólise tem toda uma técnica, cuidado para não queimar, cuidado onde vai fazer. A gente pode dizer então que a criolipólise é uma das mais eficazes para combater a gordura localizada? Todas elas são eficazes desde que tenha a indicação correta e a forma correta de fazer. E, por exemplo, só ela vai te fazer um efeito X, hoje a gente vê que a associação das técnicas é melhor. Então, é verdade. Próximo. Os tratamentos a laser para flacidez e gordura localizada podem ser feitos em pacientes que estão na menopausa. Boa pergunta, e aí? Muito bem, porque na menopausa o paciente tem o quê? Uma dificuldade de perder a gordura localizada. Pode ser feito? Pode, lógico que pode. Bom, por que não pode? Pode ser feito na menopausa, numa idade mais avançada, quer dizer, para mim é a super idade, né? A melhor idade. E melhorar a perninha, pode sim. Pode deve, e deve, né? aliás deve, para poder botar sua bermuda. Dá um up na autoestima, é tão bom, né? É uma delícia, maravilhoso. Então vamos lá para as perguntas, ver qual é a dúvida do pessoal de casa também.
Elaine Silveira, tenho a barriga bem definida, porém, abaixo do umbigo, a gordura insiste em permanecer. É o drama de muita gente, né? Mesmo com dieta e exercício físico. No meu caso, qual o tratamento mais indicado? Nossa, Elaine, obrigada pelo carinho de participar com a gente. É muito carinhoso de vocês mandarem as perguntas. O que acontece? Ela faz exercício. Então, quer dizer, ela não tá no sobrepeso. Ela tá fazendo a lição de casa, teoricamente. Ela tá fazendo e ela falou que o abdômen dela tá definido. Só que ela ainda tem uma gordurinha localizada. Nestes casos, o que é o indicado? São os aparelhos. Tá. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou romper, daqui a pouco você rompe, tá? Eu ia romper, mas eu falei assim... Tô doida pra ver ela fazer. Eu ia romper, eu falei, não, vou esperar. Espera. Então, neste caso, ela precisa o quê? Romper. Então, pra romper, ela precisa dos tratamentos a usar, os lasers ou os outros aparelhos, em conjunto depende do caso dela. Mas e como é que ela vai definir qual o tipo de laser ou aparelho que ela vai usar? De acordo com o tipo de pele, ou o tipo de gordura, ou a região do corpo? O que acontece? Geralmente é região do corpo, tá? Idade, a gente consegue definir, tá? E examinando o paciente. E aí você consegue analisar qual região e qual aparelho ou qual a associação melhor para aquele paciente. Então é caso a caso, não adianta falar, olha, tem um método infalível, maravilhoso, dá para todo mundo, não. Milagre não tem, tá? Mas assim, como ela faz, dá para fazer, melhora muito. Tá bom. Tá? Obrigada, viu, Elaine, pela pergunta. Vamos ver a próxima? Rita Pavon, ela está perguntando o seguinte: cremes à base de cafeína comprados na farmácia ajudam a diminuir a gordura localizada e a flacidez? Ou os melhores são manipulados? Rita, obrigada pelo carinho, tá? O que acontece? Lembra que eu falei dos cremes? Cafeína é muito boa, tá? Ela até é boa para anti-envelhecimento, para flacidez, para gordura. Só que a diferença existe na concentração, às vezes, dos produtos. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, esse creme é muito caro. Depende da concentração. Porque existem produtos que eu tenho cafeína, cafeizilane, são substâncias que estimulam o colágeno, mas que melhoram. Só um pouquinho não resolve nada. Isso aí. Então, eu tenho que usar muito ou fazer aquelas técnicas que eu te falei, né? Usa, bota, vai malhar, bota antes de malhar, tá? Pra poder diminuir. Ajuda, mas eu vou reduzir a minha gordura localizada. Eu não sei se ele tem penetrabilidade. O que é penetrabilidade? Entrar o suficiente. Entendeu? Às vezes no manipulado você consegue uma concentração maior, Às vezes você consegue uma concentração maior. Só que o que acontece, o que mais me preocupa é assim, vamos tratar a gordura localizada? Vamos ter consciência do equilíbrio. Tá? Alimentação, nutrição, exercício. Eu não tenho condições de fazer aparelho. Então faz tudo isso e malha, caminha, usa cremes, entendeu? Tá? Ou faça isso que eu já fiz uma vez, que foi bem interessante. O creme que você comprou, leva ao seu dermatologista, eu já levei na Bel, ela já viu a formulação, falou, esse é legal, esse é mais ou menos. Aí você já tem a resposta correta também. Né? E não desiste, né? É, claro, imagina. A gordura não desiste da gente, a gente não pode desistir dela, né? Nada, né? É tão gostoso. Vamos ver a próxima? Marlene Fagundes. Tenho muita gordura localizada nas costas e flancos. Isso me incomoda bastante, principalmente na hora de vestir o sutiã. Existe algum tratamento específico para essa região? Nossa, excelente pergunta. Porque fica mesmo, né? Dependendo do sutiã, aperta, dá uma puladinha aqui nas costas. Faz aquela ondinha, né? Faz uma dobrinha. Não, tem sim. E existem aparelhos específicos. E existe, tá? As pessoas acham que não se faz laser ou não se faz tratamento nessa região. Faz sim. Pode fazer sim. A gente pega essa região. Quando o paciente realmente tem, eu vou pinçar a região. Eu consigo pinçar. Então, pinçar é fazer exatamente isso daqui, tá? E aí, dependendo de como a paciente tiver, eu vou ver o aparelho que se vai fazer nela, tá? Ou o médico vai ver. Quer dizer, é só conversar. O aparelho determinado para você tem como melhorar? Tem, reduz bastante. Às vezes nem preciso fazer aparelhos muito agressivos, tá bom? Existem vários e melhora sim. A gente pode dizer então que a lipo seria um último recurso? Ou um recurso para quem não tá querendo levar muito tempo para resolver aquela parada toda? Como Rê, de coração é assim, ó. Tem gente que gosta do rápido, porque a lipo suga. E existem aparelhos que realmente quebram membrana. Existem aparelhos que não quebram a membrana, tá? Então, se ela fizer realmente um aparelho que quebra a membrana, só que não é de uma vez só, eu vou lá e faço igual a lipo. Você entendeu? Até porque a lipo também tem um tempo de resultado, né? Mas se eu fizer o aparelho direitinho e a dieta, por quê? Na lipo eu também preciso fazer dieta. Claro. Então as pessoas acham que também não é uma técnica só, né? Pois é. Eu vou fazer uma lipo e vou comer. Mentira, vai voltar tudo de novo. Claro.
a lipo é indicada em determinados casos, sim. Tá. Mas eu também posso usar, por exemplo, pacientes que têm comorbidade, têm algumas doenças, não quer, mas tem paciência para fazer e dá para fazer, sim. Tá? Próxima pergunta. Dalila Assunção. Em quanto tempo os resultados da criolipólise costumam aparecer? Nossa, Dalila, obrigada. O que acontece? A criolipólise é uma técnica relativamente nova, tá? Você vê que o paciente ele vai fazer a cada 3 meses, em média, tá? Ela congela aquele tecido e o que acontece? Ele entra em apoptose, tá? Então, o que é apoptose? Eu vou morrer, tá? A célula vai se autodestruir. Tá? Eu vou fazer isso aqui, não vou estourar pra você não levar susto. Estoura, não, tá preparada. Então, assim, ela vai morrer. Ela não rompe só, ela morre por inflamação, entendeu? Então, eu demoro um tempo para isso ter o resultado. Então, esse congelamento causa uma inflamação nessa célula, ela mas vai a ponto dela morrer. Ela morre, ela vai lá e puf, morre. Só que existem aparelhos... Vou deixar uma coisa muito importante na cabeça das pessoas. Doutora Isabel, laser é tudo igual? Aparelhos são todos iguais? Não. Existem técnicas, frequências, a tecnologia de cada um, comprimento de onda, a potência dele, vamos falar assim, é diferente, tá? Então, eu consigo um bom resultado? Eu consigo. Em quanto tempo? Depende de como o paciente vai responder. Não adianta ela fazer isso, ir lá comer e não entrar de dieta. Então, a indicação vai ser de acordo com a paciente ou com o paciente, que a gente está falando também de homens e mulheres, afinal de contas, gordura localizada também gosta de umas barriguinhas masculinas, apesar de ter uma preferência pelas femininas por causa da questão hormonal, como você já falou, mas todo mundo deve se cuidar, né? Muitos homens fazem o quê? O flanco. O flanco também, na região dos homens, ó, flanco. É isso aí. Gente, quer fazer contato com a doutora Isabel Martinez? Pode, claro, deve, ó. O site da clínica é clínicamartinez, com z.com.br. No Facebook, Clínica Martinez, também com Z. No Instagram, @doutora Isabel Martinez, doutora abreviado, DRA Isabel Martinez. Bel, obrigada de novo. Obrigada, Rê, imagina. Com você explica tão bem, obrigada pelo carinho. Sai daqui com uma verdadeira aula, né? Obrigada, amor. Obrigada. Até. Beijo pra você. Olha, quanta coisa a gente aprendeu hoje, né?